Jesus. Estamos aqui para mais um momento de estudo, de estudar a doutrina espírita, de estudar a nós mesmos, de estudar o nosso dia a dia. Nos abençoe, nos fortaleça, para que todo aprendizado que aqui nos foi trazido, possamos de fato refletir e buscar compreendê-lo em sua essência e trazê-lo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, que seja confortador e consolador para cada um de nós. Que assim seja. Então, nós hoje temos como tema sorte das crianças após a morte. Então, está ainda no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, da pluralidade das existências. E nós vamos buscar entender um pouquinho esse tema, então, que é muito recorrente e sempre gera muita dúvida, né? Muito questionamento. Então, nós vamos começar trazendo a definição. O que é criança? Quem é a criança? Então, no dicionário, a gente encontra que criança é um substantivo feminino, né? Uma palavra feminina, e que é um ser humano na fase da infância, que vai do nascimento até a puberdade. E a gente pode tratar a criança também como filho, rebento, cria, né? São outras formas que a gente usa para tratar as crianças aqui enquanto estamos encarnados. Então, nada mais, nada menos do que um ser humano como nós, mas nessa primeira fase, né? A fase inicial. Mas, para nós, né, na visão espírita, a criança é nada mais, nada menos que um espírito reencarnado. Possui habilidades que ele construiu ao longo das suas múltiplas existências. E, como criança, né, também tem as necessidades em fase de aperfeiçoamento. E não é por acaso que a criança reencarna. Então, se a gente entende que a criança, ela está criança, mas que, na verdade, é um espírito reencarnado, vivendo a fase da infância, a gente entende, então, que nós devemos olhar com muito mais amor e muito mais cuidado as crianças pelo fato de que são espíritos que têm toda uma história anterior a essa encarnação, como nós todos temos. E que ela traz consigo todos os aprendizados e todas as imperfeições que ela já conquistou e está buscando aperfeiçoar. Então, na questão 385, os espíritos dizem para Kardec que as crianças são os seres que Deus manda novas existências. Então, é isso, é o espírito reencarnado numa nova oportunidade. E na questão 382, falando da infância, né, diz que a infância é um período de repouso do espírito. Então, a gente vai entender esse repouso aqui nas próximas questões que a gente trouxe ali a partir da questão 197. Então, na questão 197, Kardec pergunta se poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade. Então, a gente já considera que a criança é um espírito, só que eu quero saber, esse espírito dessa criança que está ali naquele grupo familiar, ele pode ser tão adiantado quanto dos adultos? Ou de outros adultos, né, na face da Terra? E os espíritos nos esclarecem que algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Então, o fato de ser criança não diz se é mais ou menos adiantado. Como a gente vê muito, as crianças podem ser muito mais desenvolvidas, ter muito mais conhecimentos, muito mais experiências e ter progredido muito mais do que os adultos com as quais ela convive. Mas a questão 197, ela não se encerra por aí, porque ela tem uma sequência. E nessa sequência, a 197A, o Kardec, então, questiona, ok,
Pode o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? E a resposta já vem corroborar a primeira, que os espíritos dizem que é muito mais frequente. Não vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na Terra? Então a gente vai observando que a cada geração que vai nascendo, né, cada criança que vem, a gente percebe esse adiantamento, né, desse espírito. Adiantado em questões, às vezes, muito mais intelectuais, outros adiantados em questões muito mais morais. E aí, a gente segue para a questão 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu, em tenra idade, pertence a alguma categoria superior? Então, se eu já entendi que a criança é um espírito que já tem várias experiências, que já esteve aqui diversas vezes, aprendeu diversas situações, só por ser criança e ter desencarnado enquanto criança, quer dizer que ela, né, que esse espírito pertence a uma categoria superior à nossa? E aí os espíritos, então, nos informam que se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Então, o que a gente entende disso aqui? Enquanto criança, né, ela pode não ter feito o mal, mas também não fez o bem. E cada um de nós vai valer sempre a justiça divina. Né? A justiça divina, a lei divina é para todos nós. Então, os espíritos continuam. Se for puro, não o será pelo fato de ter animado uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Então, o que isso quer dizer? A criança que realmente é pura é porque ela já veio trazendo essa pureza de encarnações anteriores e está aqui só para vencer uma etapa. Então, não quer dizer que, porque toda criança que faleceu é superior. Pode ser que sim, se ela adquiriu isso, né, anteriormente, e pode ser que não, da mesma forma. E aí, na sequência, o Kardec, então, pergunta, ok, se a criança é um espírito que reencarnou com todas as suas experiências, ela pode ter tanta evolução moral ou não, né, do que os adultos. Por que acontece que a vida se interrompe na infância? E aí os espíritos vêm nos orientar, dizendo que a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que animava o complemento de uma existência precedente interrompida antes do momento em que deveria terminar, que sua morte muitas vezes constitui provação ou expiação para os pais. Então, o que a gente observa? Que uma criança que vem, né, o espírito que vem ali, anima o corpo de uma criança e já se interrompe tão cedo, pode apenas estar complementando uma existência anterior, por vários motivos, né? Porque a gente constantemente toma decisões e faz escolhas, a nossa encarnação pode durar menos tempo do que era o programado. Então, nesse caso, pode ser, né, essa questão. Né? Então, durou pouco, a experiência dessa criança aqui durou pouco, porque esse espírito precisava só daquele momento para completar, né, alguma possibilidade, alguma programação que deixou de ser cumprida em encarnação anterior. Mas também a vida se interromper na infância pode constituir prova ou expiação para os pais. Então, por algum motivo, né, os pais precisam passar por aquela situação para de fato aprenderem alguma lição que também não ficou aprendida. Então, tanto um caso quanto um outro. Na questão 199A, eles então questionam, ok, se a morte da criança pode ser porque o espírito precisava daquele período aqui na Terra para completar
uma situação anterior, na questão 199A, o Kardec quer saber, então, o que acontece ao espírito de uma criança que morre pequenino. E aí os espíritos nos trazem o consolo, que ela recomeça outra existência. Então, é muito consolador quando a gente começa a entender que as crianças não vão ficar em perturbação, em eterno sofrimento ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, o espírito de uma criança morre pequenina e já recomeça outra. Mas, então, Kardec, ao ter entendido tudo isso, ele traz os seus comentários, né? E ele diz, né, reforçando, então, a ideia da reencarnação, que se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta de condições às vezes tão duras a que se vê submetida a outra metade? Então Kardec questiona onde é que estaria a justiça de Deus se a gente tivesse só uma existência, porque enquanto criança eu não pratiquei nem o mal nem o bem, então ok, sou espírito puro e estou salvo, né? Isso seria injusto em comparação com todos, né, os demais espíritos que ficam muitos anos na Terra, acertando, errando, aprendendo, reaprendendo. Então, Kardec continua. Semelhante ordem de coisas não corresponde à justiça de Deus. Então, apenas com a reencarnação é que a gente entende que há igualdade entre todos nós, todos os espíritos. E o futuro de todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Então, o nosso futuro é chegar à perfeição. Quer nessa encarnação aqui, que é onde a gente tem o maior conhecimento né, do que estamos fazendo, se interrompa na infância ou não. E aí Kardec continua que os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Então, retardatário é aquele que está atrasado. Então, se eu deixar de aprender, de aproveitar as oportunidades, eu não posso me queixar da justiça divina, por exemplo. Eu tenho que queixar apenas de mim mesmo. E aí Kardec continua, que forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Então, cada vez que eu tomo determinadas decisões e atitudes, da mesma forma que eu vou receber os benefícios que essa atitude tiver, eu também trago com ela, né, com ela toda a minha responsabilidade. E aí Kardec continua. Aliás, não é racional considerar-se a infância como estado normal de inocência. E aí a gente observa que tem muitas crianças que têm instintos muito perversos, né, numa idade onde a gente imagina, nossa, mas uma criança nessa idade fazendo tal situação. Então, algumas não há que parecem trazer ao nascer a astúcia, a falsidade, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhe dão. Então, aqui a gente observa que comprova a importância da infância, né? Que é os espíritos, é um espírito que reencarnou, que já tem toda a sua trajetória, e isso vai se mostrando aos poucos. E a gente entende que essa fase de inocência que a criança tem é para que nós, adultos que os recebemos, possamos o quê? Amá-la, educá-la, conduzi-la pelo caminho do bem. E quando a gente percebe as tendências dessa criança, que é um espírito eterno, né, um espírito que está em evolução, a gente conseguir auxiliá-lo através da educação, da evangelização. E aí, Kardec continua ali no comentário dizendo que a lei civil as absolve de seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento. Então, o que a gente entende aqui? A criança, né, a infância, que é do nascimento até a puberdade, eles não podem sofrer nenhuma penalidade por algum ato, né, criminoso, complicado que ela venha a praticar, porque a lei, né, civil que nós temos hoje diz que ela fez aquilo sem discernimento.
Só que nós sabemos, né, que a bagagem que cada um traz. Mas Kardec continua que a lei, né, está com toda razão, porque de fato elas estão obrando mais por instinto do que intencionalmente. Porque a criança, a gente sabe que essa é uma fase onde elas estão muito mais abertas aos instintos, né? E, consequentemente, estão abertas também a novos conhecimentos que a gente queira trazer a elas. E aí Kardec continua, também, né, o Kardec sempre com muitos questionamentos, então até o comentário dele é um questionamento, e aí ele coloca assim: donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? Então ele está questionando se eu tenho várias crianças na mesma família, são educadas do mesmo jeito, por que umas, né, apresentam condições mais perversas do que outras? E aí ele continua, né, o comentário: as que se revelam viciosas é porque seus espíritos progrediram menos, sofrem então por efeito dessa falta de progresso as consequências, não dos atos que praticaram na infância, né, do que estão praticando agora na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Então aqui a gente observa que se nós vemos ainda a criança apenas como criança inocente, a gente tem que começar a rever, porque a criança é um espírito que está em evolução, e nós todos, eu falo que é função de qualquer adulto auxiliar na educação e evangelização de qualquer criança, sendo da sua família ou não. Então, quando a gente entende dessa forma que a criança está aqui, ou para completar, né, uma encarnação anterior, ou uma provação para os pais, a gente começa a entender a justiça de Deus, e aí a gente se consola um pouco mais, porque a gente percebe que a criança não vai ficar, né, perdida, sozinha e tudo mais. Ela vai estar sempre muito bem acolhida. Então, eu gostaria de abrir para perguntas, comentários, sugestões. Oi, boa noite. É um tema bastante difícil, né? Esse é um tema que a gente tem bastante dificuldade de lidar. Eu vejo assim que... acho que caiu a minha conexão. Eu vejo assim que uma das primeiras coisas, quando a gente fala da reencarnação, uma das primeiras coisas que explica e talvez dê lógica para quem não conhece a doutrina espírita é exatamente essa questão da perda das crianças. Porque quando a gente parte da premissa de que se Deus é justo e bom, e ele é um Deus justo, então ele deseja para todos os seus filhos como um pai justo, né? Ama igual todos os filhos. De que forma justificar uma situação onde, por exemplo, alguém tem um filho e acompanha todo o crescimento desse filho e outra pessoa não. Outra pessoa é privada desse contexto. Então, Deus não seria justo para uns e não para outros. Então, nesse caso, eu acredito que, pensando dessa maneira e conseguindo entender, é muito lógico a gente compreender que sim, a reencarnação é o processo que explica tudo isso. Exatamente como você falou. Quando você fala que um espírito vai concluir uma etapa que faltava, então ele vive uma vida breve, pequena, para concluir mais tarde, né? Mas é um tema bastante difícil, assim, de entendimento mesmo para nós espíritas, mesmo acreditando nesse contexto, a gente tem bastante dificuldade de compreender isso. Também gostaria de colaborar exatamente com essa questão 199, né, que a gente viu várias questões, mas a gente vai parar na 199, que é a que mais nos toca, né. Ali diz que a criança, muitas vezes, ela vem para completar uma encarnação que ela não completou.
E uma pessoa mais desavisada sempre vai pensar no suicídio provocado, né, no suicídio consciente. Ah, então essa criança na última encarnação foi suicida. Mas, na verdade, não é isso, né? Nós sabemos que o desencarne, ele pode ser antecipado por várias práticas, né? Por exemplo, a maioria de nós não consegue enxergar, mas o fumante é um suicida, o alcoólatra é um suicida, a pessoa que não cuida da sua vida orgânica é um suicida. E muitas vezes a pessoa não é o suicida aquele consciente. Muitas pessoas que são vítimas da obsessão acabam se tornando, praticando suicídio, mas com vários atenuantes, porque ela muitas vezes é levada pelos seus inimigos a essa situação. Então, quando a gente fala de completar uma etapa da vida, a gente pode estar falando aqui até da precipitação de uma doença que poderia, ou que teria que ocorrer mais tarde. Por exemplo, eu cito aqui o caso das doenças vasculares, por exemplo, que quando elas fazem parte das consequências de uma vida vivida com uma certa incomodação mental, né? São as pessoas que têm mais propensão à cólera, à raiva, à preocupação, enfim, a ansiedade, né? Elas têm uma propensão no futuro a terem uma doença cardiovascular, por exemplo. E às vezes quando você intensifica muito essa prática, ou seja, quando você ainda faz com que isso seja mais intenso, você acaba provocando seu desencarne antes, inconscientemente você não queria nunca interromper a vida, mas você acaba interrompendo, porque a sua prática não é uma prática que cuida do corpo, que aliás é a nossa obrigação, né? Cuidar do nosso instrumento que Deus nos empresta. Então, às vezes, a gente tende a tornar essa complemento da encarnação uma coisa simples, não é. A gente não pode afirmar de que natureza provém aquela necessidade de complemento da encarnação. E não é sempre também que a encarnação mais curta se dá por necessidade de completar uma encarnação. Às vezes a programação da experiência para a família envolvida é exatamente aquela, né? Eu acho que a perda é uma coisa que a gente lida com dificuldade. A perda do filho é uma coisa que dói, talvez não, com certeza bem mais, mas a perda de uma forma geral dói para nós. E nós, se a gente tentar um raciocínio um pouco mais prático, nós normalmente perdemos coisas materiais, mesmo quando é os filhos. Você não perde um filho. Você não deixa de conviver com o teu filho. Você não deixa de experimentar o mesmo amor. Você não deixa de experimentar o mesmo carinho. Aquela pessoa estará sempre a teu alcance, sempre dentro da tua casa. O que nos afeta é que ela não é mais vista no corpo físico. Então, é novamente a questão da perda material, que ainda nos faz um mal violento. Então, acho que a gente, ao passar do nosso aperfeiçoamento, a gente ainda vai ter muitas lições que falarão para nós sobre a perda, né? Especialmente a perda de coisas que estão materializadas, né? E os nossos filhos que vão para o outro lado, nada mais é do que uma perda do aspecto material, porque ela não é uma perda espiritual, né? Há uma continuidade desse amor, há uma continuidade desse carinho, há uma continuidade dessa relação. Vamos nos encontrar do lado de lá, vamos nos encontrar em situação de novamente reencarnar no mesmo grupo social. É uma questão da gente abrir um pouco mais a mente. Para mim, fala muito alto essa questão da 199, dizer que a mais das vezes é uma expiação ou uma aprovação para os pais, né? Porque eu acho que esse é um ponto muito relevante dessa questão, né? Tanto é que, para lembrar o texto, ele diz, deixa eu ver se é aqui que ele diz, muitas vezes constitui prova e expiação para os pais. Muitas vezes, né? Muitas vezes é muitas vezes. Sinal de que isso é bastante. E eu acho que realmente é uma experiência, né, que eu posso afirmar que te ensina muito, muito o valor da família, que te ensina muito a importância da paternidade e da maternidade. Ninguém quer passar por isso, mas é uma experiência
olhada de um ponto de vista, como eu disse, mais lógico, né? É uma experiência que te dá uma valorização da importância de você ser pai e ser mãe, quando a gente vê nesse mundo tanta gente relegando essa missão, né? Tanta gente tendo os filhos 40, 50 anos ao seu lado sem nunca aproveitar em nada. Então você cria uma ótica bem diferente, você aprende o valor de cada minuto que você vive com os teus filhos. Obrigada, Grazi, obrigada, Ayrton, colaboração. Alguém mais gostaria de trazer sua contribuição aqui, ou alguma pergunta? Deus, essa oportunidade de lembrarmos da importância da nossa missão aqui na Terra, que é cuidar das crianças, encaminhá-las, e também compreender que tudo que nos acontece existe um propósito maior. E que nós possamos aceitar os propósitos e aprender com eles. Nos abençoe, nos ampare hoje e sempre, que assim seja.